Muito bem. Veja só, pessoal. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem, por exemplo, a Fiat Automóveis, né? No exemplo que a gente ia dar lá antes da aula cair. Imagine, por exemplo, a Fiat Automóveis, né? Ela deseja contratar ali um operador de produção, um operador de linha, para auxiliar ali na linha de montagem das suas peças, né? Então, ele vai ali executar uma atividade que é basicamente operar na linha de produção da Fiat Automóveis. A pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: poderia a Fiat Automóveis contratar esse operador de linha, né, por prazo determinado, né, estabelecendo ali um prazo de 6 meses para a duração daquele contrato de trabalho? Quem vai me responder aí? Pode estar Não. o vídeo aberto, né, o chat. O Wesley já falou que não. Quem está com o Wesley aí, gente? Quem está com o Wesley? Ô Wesley, por que você acha que não pode? Esclarece aí, porque aí, às vezes o pessoal adere à sua explicação. Porque no caso da linha de montagem lá da Fiat não é um trabalho transitório nem específico, é o trabalho padrão da montadora, da fábrica. Uhum. Então o máximo que ele poderia fazer seria o contrato de experiência, que aí seria 90 dias. 6 meses Excelente. não. Excelente, retocável, é isso mesmo. Você compreendeu bem a linha. Vamos agora aproveitar o mesmo exemplo. Vamos imaginar o seguinte, tá? Nós estamos falando da Fiat, mas estamos falando da filial dela, da Iveco, né? E aí ela produz carros, assim como a Fiat produz, porém, né, a Iveco ela recebeu lá uma oportunidade. Ela participou de uma licitação, né? E foi participou de uma dispensa de licitação. Houve uma dispensa de licitação por parte do Exército Nacional, que, para a defesa da fronteira, precisou ali contratar a fabricação de alguns veículos de cunho blindado para ser utilizado pelo Exército, né? Os chamados ali tanques de guerra, né? Então, vamos imaginar ali que esse serviço, completamente diferente da linha de montagem da Fiat, foi exigido e com prazo pré-fixado. Neste caso, poderia contratar outros montadores de linha por prazo determinado? Poderia? Bom, creio que sim. a Rosimeire já falou que sim aqui. Bom, pessoal, na mesma linha da explicação que o Wesley deu ali, né, para o prazo determinado, o operador de linha, nesse caso específico, muito embora seja a mesma função, repare que a razão pela qual o contrato vai ser celebrado é a existência de uma característica excepcional, né? Ou seja, nós vamos estar ali dentro de uma situação transitória que afetou aquela relação contratual e, neste caso, o contrato poderá ser celebrado, né? Há um caráter transitório, um contrato novo que surgiu, que vai demandar apenas por certo período um aumento naquelas atividades, né? E, em razão disso, nós vamos ter ali a possibilidade de celebração deste vínculo contratual, ok? Muito bem, pessoal. Como a gente viu, os contratos eles têm prazo máximo de 2 anos ou prazo máximo de 90 dias, a depender de quais contratos vamos celebrar, se experiência ou se por razões transitórias ou caráter específicos. Tá? Quando nós falamos prazos máximos, tá? Nós de fato estamos falando que se o contrato de trabalho ultrapassar aquele prazo regulado pela lei, nós vamos ter a convolução deste contrato em um contrato por prazo indeterminado. Tá? Ou seja, nós estamos dizendo que se o contrato ultrapassar o prazo máximo de duração de 2 anos, ultrapassar o prazo máximo do contrato de 90 dias, tá? Nós vamos ter a transformação deste contrato em um contrato por prazo
indeterminado, ok? Então, não pode ultrapassar os prazos máximos previstos pela legislação. Nesse contexto, pessoal, eu apenas apresento a vocês e peço também a leitura do disposto no artigo 442, parágrafo 2º da CLT. O artigo 442, parágrafo 2º da CLT, estabelece para nós o seguinte: o contrato de trabalho, né, ele continua a fluir. Normalmente, né, os contratos de trabalho por prazo determinado continuam a fluir normalmente, mesmo diante da vigência de causas suspensivas ou interruptivas do contrato de trabalho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o indivíduo, por exemplo, celebrou um contrato de trabalho por prazo determinado de 2 anos, né, mas contraiu uma enfermidade que gerou uma incapacidade superior a 15 dias, e em razão disso teve que se manter afastado do trabalho, né, com o contrato suspenso pela obtenção do benefício de auxílio-doença previdenciário, tá? Esse contrato de trabalho, tá, terá normalmente a contagem de seu período, tá? Ou seja, aquele período de suspensão não suspende a fluência do prazo do contrato por prazo determinado. E, por via de consequência, aquele contrato de trabalho, né, ele poderá chegar ao fim quando do término do vínculo contratual. No entanto, o próprio artigo 442, né, o próprio artigo 472, parágrafo 2º da CLT, expressamente vai dispor para nós que as partes contratantes, empregado e empregador, podem excepcionar esta regra, celebrando no contrato previsão diversa, né? Previsão diferente daquela estabelecida. E dentro deste aspecto, nós poderíamos dizer, né, da suspensão da fluência daquele prazo contratual, tá, enquanto perdurar os períodos de suspensão ou de interrupção do vínculo contratual. Quem aqui é cruzeirense ou atleticano, pessoal? Deixa eu ver como é que tá os meus alunos aqui em termos de time de futebol. Tem muito cruzeirense aqui? Só sei que sou atleticano, cruzeirense eu não sei não. Atleticano com certeza. Então tá, então eu vou dar um exemplo para vocês que envolvem os dois times, tá? O Leonardo Silva, né, zagueiro do Atlético, ele era zagueiro do Cruzeiro. Vocês se lembram dessa época aí? E o Leonardo Silva, depois que o contrato de trabalho dele com o Cruzeiro encerrou o prazo, ele ajustou, né, juntamente com o Atlético, para poder contratar, né, para poder jogar lá no Galo. Acontece, pessoal, que essa situação do Leonardo Silva, tá, ela aconteceu o seguinte: o Leonardo Silva, antes, no término ali do contrato de trabalho dele com o Cruzeiro, ele havia se machucado, ele havia tido uma lesão. E ele ficou 6 meses sem jogar pelo Cruzeiro, tá, antes de o contrato findar. E o Cruzeiro, ele, em seu contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho do atleta profissional de desporto, ele é um contrato de trabalho por prazo determinado, né? O Cruzeiro havia colocado uma cláusula neste contrato de que os períodos de suspensão do contrato de trabalho, né, porque o atleta teria se lesionado, por exemplo, eles incorporam o prazo contratual, ou seja, eles param de contar durante aquele período, né, e voltam a contar quando o profissional se reabilita. Então,
Quando o Leonardo Silva ele encerrou o vínculo contratual com o Cruzeiro para contratar com o Atlético, em tempo o contrato já havia sido findado, mas eles não acresceram, né, naquela contagem, no ato ali de transferência, os 6 meses que ele tinha ficado suspenso. Consequentemente, né, foi interpretado aquela ida do Leonardo Silva para o Atlético como uma ruptura, né, contratual unilateral pelo Leonardo Silva, incorrendo este na multa contratual prevista lá no contrato de trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, ele não foi sem ônus, né, para o Atlético Mineiro, o que ele pensava que poderia acontecer, mas sim foi interpretado como uma ruptura daquele vínculo contratual, né? E dentro dessa característica, ele acaba, né, por tendo que arcar com a multa resilitória daquele contrato de trabalho, tá? Essa multa, ela vem prevista no artigo 479 da CLT e ela diz o seguinte, tá? Ela vem prevista no artigo 479 e 480, tá, da CLT, e ela diz o seguinte: essa multa será equivalente aos salários que seria devido ao trabalhador no período, né, que ele antecipou do contrato de trabalho, pagos pela metade. Ou seja, ele antecipou aquela extinção de contrato em 6 meses, calculavam então o salário devido por ele durante 6 meses, a metade deste valor é o valor equivalente à multa resilitória contratual. Para jogadores de futebol que têm salários altos, né, essa multa não é nada agradável. Né? Ela é uma multa alta aí também para sua aplicação. Então percebam, pessoal, que salvo, tá, essa previsão do artigo 472, lá no parágrafo 2º, tá, os contratos de trabalho por prazo determinado não podem absolutamente ultrapassar o prazo máximo contratado, tá? O prazo máximo previsto para aquele contrato. No entanto, excepciona-se ali o artigo 472, parágrafo 2º da CLT, né, quando aquele contrato de trabalho ele é afetado por alguma condição suspensiva ou interruptiva e tendo essas partes contratantes determinado que esta suspensão vai, né, interferir na contagem do prazo contratual, ok? Caso contrário, prazo flui normalmente, ok? Bom, os contratos por prazo determinado, eles podem ser sujeitos à prorrogação. O que quero dizer com prorrogação? Quer dizer extensão de prazo, né? Mas se eu não posso ultrapassar o prazo máximo previsto em lei, esses contratos de trabalho por prazo determinado, eles somente vão estar sujeitos à prorrogação quando o contrato ele for celebrado em prazos inferiores ao limite máximo previsto pela norma jurídica. Tá? Por exemplo, se eu faço um contrato de experiência por 90 dias, eu vou poder prorrogar? Não, não vou. O prazo máximo já foi contratado. Diferentemente, se eu contrato por 30 dias de experiência, sim, eu vou poder prorrogar, porque eu não celebrei o prazo máximo previsto na lei, né? O prazo ele foi menor, então ele admite uma prorrogação até o limite máximo previsto na lei, tá? Esta prorrogação, ela pode acontecer uma única vez, tá? Dentro do limite máximo contratado. Então, é exatamente por isso que é muito comum vocês verem, por exemplo, contratos de experiência celebrado por 45 dias e prorrogado por mais 45 dias, porque a soma total vai dar 90 e a prorrogação se deu por apenas uma vez. Não há uma necessidade de respeito, tá, do mesmo limite para o limite de prazo para a contratação. Por exemplo, 45 mais 45.
poderia ser feito da seguinte forma: 30 mais 60 de prorrogação, ou 60 e mais 30 de prorrogação, ok? Não há uma obrigatoriedade de observância do mesmo prazo, né, para se estabelecer ali a prorrogação. O que importa é que ela tenha que ocorrer uma única vez dentro do limite máximo previsto para o contrato. Então, se eu celebrei um contrato por prazo determinado de 1 ano, na questão da transitoriedade ou da especificidade, posso prorrogá-lo por mais 1 ano, né? Se eu celebro um contrato de experiência por 30 dias, posso prorrogá-lo por até 60 dias, ok? Uma única vez, respeitado o limite máximo previsto para aquele contrato. Uma outra questão que se coloca aqui de suma importância, né, é que os contratos de trabalho por prazo determinado, né, até mesmo por uma proteção colocada, né, pelo legislador, eles são contratos que não podem ser sucessivos, né? Ou seja, com o mesmo empregado, eu vou ter vedações para a celebração de vários contratos por prazo determinado, né? E aí vem a disposição contida ali no artigo 452 da CLT, expressamente regulando o seguinte, tá? Que entre o término de um contrato por prazo determinado e o início de outro contrato por prazo determinado, eu tenho que possuir um intervalo mínimo de 6 meses entre o término de um contrato e início de outro contrato. Então, eu tenho que ter um intervalo, tá, ali que se apresenta mínimo de 6 meses. Tá? Essa perspectiva apresentada pela norma jurídica é exatamente para que empregadores, né, não utilizem um contrato por prazo determinado como regra, né, tentando ali burlar a celebração dos contratos por prazo indeterminado, ok? Nessa perspectiva, estamos dizendo, olha, tá, eu não posso ficar fazendo sucessivos contratos por prazo determinado, tá? Eu tenho que celebrar quando necessário o contrato por prazo determinado, né? E ter ali pelo menos 6 meses, tá, de intervalo para a celebração de outro contrato por prazo determinado. Se esse prazo de intervalo ele não é respeitado, tá? O segundo contratual, o segundo contrato formado, ele já é interpretado como um contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Então, o segundo contrato celebrado já é um contrato por prazo indeterminado, ainda que o empregador tenha o feito sobre a forma, né, escrita, prevendo ali prazo para o seu término. Tá? Aquele contrato ele vai ser entendido, será lido, deverá ser interpretado como um contrato por prazo indeterminado. Uma outra consequência advém disso, né? Nós vamos ter ali o Instituto da Unicidade Contratual. Nós vamos entender tanto o primeiro como o segundo contrato como sendo uma relação jurídica única, né? Como sendo um único contrato de trabalho. Isso quer dizer, professor, que aqueles, vamos supor lá que o intervalo não tenha sido de 6 meses, mas foi de 4 meses. Quer dizer que o trabalhador tem direito àqueles 4 meses, né, a receber aqueles 4 meses? Não. Toda relação contratual trabalhista,
ela se concebe a partir de um sinalagma. Isso significa dizer que nós vamos ter ali o elemento da bilateralidade, prestação e contraprestação. Se houve um intervalo de 4 meses, né, não houve ali prestação de serviços, também não há que se falar no pagamento de salário. É como se naquele período, né, de 4 meses, o contrato de trabalho tenha ficado suspenso. Porém, nós vamos interpretar todos os dois contratos como sendo um só, aplicando uma unicidade contratual para a conservação dos direitos trabalhistas que são ali regulados, a conservação daqueles elementos contratuais, tá? Como, por exemplo, não ser atingido aquele contrato, aquele primeiro contrato, pelo fenômeno da prescrição bienal, né? Ou seja, né, a prescrição que afeta os direitos trabalhistas e submete os contratos de trabalho ali, né, a um lapso para reclamar dentro do Poder Judiciário, não terá a sua aplicação, né, quando do término do primeiro contrato, mas somente quando findar o segundo contrato celebrado, porque, em razão da unicidade contratual aplicável, entende-se todo o contrato de trabalho como sendo um só, né? É apenas um elemento contratual ali celebrado. Ok? Alguém com alguma dúvida? Entenderam essa perspectiva? Já tinham visto essa matéria? Eu sei que o professor Bernardo Vassalli passa por ela, né, nas suas aulas também, né, do contrato por prazo determinado, mas aqui a gente adentra com algumas especificidades. Alguma dúvida com relação a isso? Alguém queira perguntar? Alguma questão que não ficou clara sobre esse contrato? Deixa eu ver o chat aqui. Essa parte última eu não entendi. Ok, deixa eu ensinar, mostrar para vocês aqui então, tá? Vamos aqui. Só um minutinho, pessoal, compartilhar uma tela aqui com vocês que fica mais fácil de a gente fazer. Pessoal, acho que vocês devem estar vendo uma tela aqui, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós estamos falando, a interpretação do dispositivo é que nós temos aqui um contrato por prazo determinado, né? Findo este contrato, eu tenho que ter aqui, ó, um intervalo para celebração de outro contrato por prazo determinado. Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa tela, eu tenho aqui um contrato por prazo determinado. Vamos imaginar que seja um contrato, por exemplo, né, por prazo determinado, situação transitória ou por uma especificidade na prestação de serviços. Ele foi celebrado aqui com 1 ano, né? Terminou este contrato, eu preciso ter um intervalo mínimo, né? Um intervalo aqui para a sua celebração de outro contrato por prazo determinado, ok? Esse intervalo mínimo que está sendo aqui disposto, ele tem que ser, tá, pelo menos de 6 meses. Tá? Então, esse intervalo mínimo ele tem que ser por menos de 6 meses, entre o término de um contrato por prazo determinado e início de outro. Se eu não respeitar este prazo, se, por exemplo, este intervalo aqui ele for apenas de 4 meses, esse segundo contrato aqui, ele já é entendido como um contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá? Mesmo que ele
tenha sido feito pelo empregador com prazos pré-estipulados, esse contrato vai ser lido, será interpretado como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Tá? O não respeito do intervalo mínimo de 6 meses, né? Aqui no nosso exemplo 4, promove a indeterminação deste contrato de trabalho. O contrato se torna, então, por prazo indeterminado, ok? Nós temos aqui, pessoal, que se isso acontece, tá? A aplicação do que nós chamamos de princípio da unicidade contratual. O que é este princípio da unicidade contratual? Nós estamos dizendo que esse primeiro contrato e este segundo contrato de trabalho, eles acabam sendo um todo unitário. Ou seja, são um único contrato de trabalho. Tá? Ao invés de eu ter 2 contratos, eu tenho apenas um. Isso conserva direitos do respectivo trabalhador, né? Sobre a perspectiva temporal. Isso acresce, por exemplo, o seu tempo de serviço, isso acresce, por exemplo, a possibilidade dele auferir, né, os benefícios de seguro-desemprego quando do ato do seu desligamento. Tá? Nós vamos ter aqui um todo unitário a ser interpretado. E isso também afeta a perspectiva prescricional. Nós sabemos, conforme o artigo 11 da CLT, que o trabalhador ele tem 2 anos para reclamar direitos trabalhistas quando do findo, né, do seu contrato de trabalho. Se a gente aplica o princípio, essa prescrição, né, sem a unicidade contratual, o que nós vamos ter? Terminado este primeiro contrato, se tiver havido alguma irregularidade ou algum direito que deseje o trabalhador cobrar no âmbito de sua relação, dos seus direitos, no exercício do seu direito de ação, se a gente aplicar a prescrição da forma como aqui está, sem essa unicidade contratual, no término desse vínculo empregatício, tá, já inicia a contagem do prazo prescricional, ok? O que torna para o trabalhador dificultoso, porque nós já sabemos que é uma prática, né, do trabalhador somente buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho quando o seu contrato de trabalho já está findado, quando o seu contrato de trabalho já se encerrou, né? Dessa forma, percebam que se ele continua trabalhando aqui, ele não vai ajuizar uma ação contra esse seu empregador, né? Então, acaba que se eu não tenho a unicidade contratual, a chance desse segundo contrato prescrever, ela existe, ela é grande. Quando eu aplico a unicidade contratual e torno esses 2 contratos um todo unitário, um único contrato, a prescrição dos direitos trabalhistas não será contado da data do término deste primeiro, mas sim somente quando findar esse último contrato de trabalho, ok? Espero que dessa forma tenha sido entendido. Isso, Joelma. Se respeitado o prazo de 6 meses, o outro contrato figura como contrato determinado, tá? Exatamente essa a ideia. Somente se não houver esse intervalo mínimo, é que não temos ali essa caracterização, tá? Beleza, pessoal. Alguma dúvida? Professor, Algum ponto? Pois não. Quando esse intervalo não é respeitado e é considerado um contrato único, Sim. esses 4 meses são considerados uma suspensão? Uma suspensão do direito contratual, tá? Porque somente haverá pagamento de salário se houver efetiva prestação de serviço, tá? Não havendo a prestação de serviço, não vamos ter ali o pagamento de salário. Então,
sem pagamento de salário e sem prestação de serviço, elementos todos de configuração de suspensão contratual, tá? Ok. Beleza. Tranquilo, pessoal? Beleza, então, tá? Então, por hoje, pessoal, é só, tá? A gente acabou encerrando bem aqui esse contrato de trabalho por prazo determinado, era a matéria reservada para hoje, tá? O conteúdo textual será já alimentado aí no sistema para vocês, tá? Juntamente com os vídeos dessa aula, para quem quiser fazer aí as anotações e rever o que nós conversamos aqui hoje, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu. E até a próxima.